Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Bom dia, bem-vindos ao Saber Viver. Um belo sábado para todos vocês. Bom dia, Pablo. Bom dia, Mel. Bom dia a você de casa. Hoje os nossos convidados falam sobre beleza, autocuidado e inspirações, hein? Massagem terapêutica, Depilação, emagrecimento, empreendedorismo, quadro Mulheres de Minas e suas histórias. transformando vidas. E a nossa equipe completa de colunistas. Saber não ocupa espaço, venha viver mais. Bom dia novamente. Emagrecer pode ser desafiador e não se deve seguir cegamente o que se encontra na internet. Pois é, quem conta mais sobre isso é uma nutróloga, a nossa primeira convidada de hoje. Acompanhe só. Eu como tão pouco e não consigo emagrecer. Meu metabolismo não funciona. Doutora Fernanda Chiaresi, seja muito bem-vinda ao Saber Viver. Para começar, isso é mito ou verdade? É verdade, Rafa. Existe metabolismo lento, sim. E isso acontece não é porque Papai do Céu tem seus preferidos, não. O que a gente faz com o nosso corpo ao longo da nossa vida vai determinar o que vai acontecer com o nosso metabolismo. E os dois fatores principais, sabe quais são? A idade. A gente só precisa envelhecer para poder ter metabolismo mais lento. Isso porque o nosso tecido muscular, que é o tecido que gasta mais energia, ele se perde com o tempo. E o outro segundo fator é porque os nossos hormônios também vão declinando. E eles também são responsáveis pelo nosso metabolismo. Hoje a gente vê muitos jovens que enfrentam a obesidade e justificam com o metabolismo desacelerado. As crianças não brincam mais de correr. Elas perdem massa muscular precocemente. Tá? Então hoje o hábito de vida das pessoas determina essa queda precoce do metabolismo. E isso vai trazer implicações severas, inclusive na parte endócrina. Meninos obesos vão ter retardo na maturação sexual. Meninas obesas vão ter puberdade precoce. E daí para diante, outros problemas endócrinos vão surgir. Olha, sensacional. Como começar a fazer a identificação desse tipo de problema ou o tratamento, bem na hora, assim, o tempo certo de começar a tratar, na verdade? O tempo certo de começar a tratar é a partir do momento que te incomoda. Tudo que incomoda você no seu corpo, do ponto de vista estético, reflete algo que não está legal do ponto de vista metabólico. Se a barriguinha está incomodando, não vai aceitar ninguém falar que é normal. A criancinha barrigudinha, não, tá normal. Não tá. A criança já desenvolve resistência insulínica cedo, né? O adulto, a gordura no braço me incomoda, gordura no colote me incomoda. Isso reflete alguma coisa que não tá legal no seu corpo. Então as pessoas não podem se conformar com relação à sua estética corporal, porque isso já é um motivo pra gente buscar auxílio. Então, a busca do auxílio também, o fator de indicação, assim, o óbvio seria exercício físico sempre ao longo da vida e uma alimentação também que seja saudável, seria isso? Isso, mais ou menos, Rafa. Saudável, existem muitas pessoas que comem alimentos saudáveis, que fazem atividade física e mesmo assim não estão felizes com o corpo. Porque existe uma relação entre o tipo de saudável e o tipo de exercício. Sim. Então não basta só alimentar saudável, precisa estar alinhado os dois no mesmo objetivo. Cada um com um objetivo e como uma necessidade para indicação. Mas o mais importante, cuidar do tecido muscular. Massa muscular é a principal responsável pelo seu metabolismo. Olha aí, que fantástico. Doutora Fernanda, muito obrigada pelas informações muito relevantes e importantes aqui para nós. Volte mais vezes para falarmos mais sobre esse Vai assunto. ser um prazer. Hoje o propósito é entregar algo que as pessoas que estão nos assistindo consigam aplicar em suas próprias vidas. Isso aí. E até mais, pessoal. Fiquem com dicas de saúde masculina com o Dr. Walter. Oi pessoal, eu sou o Dr. Walter Morato, urologista. Eu estou aqui para falar de um tema muito delicado com vocês, que é a disfunção erétil, ou seja, a incapacidade ou a dificuldade do homem de ter ereção para desenvolver o ato sexual. Essa dificuldade muitas vezes é escondida dos amigos, da família e principalmente do urologista. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso pode estar escondendo outras doenças importantes no organismo. A disfunção erétil ela ocorre principalmente nos homens acima de 50 anos, mas pode acometer qualquer paciente do sexo masculino, obviamente, principalmente aqueles que têm doenças sistêmicas como diabetes, hipertensão, que
que são doenças responsáveis por causar problemas aos vasos sanguíneos, a dificuldade do sangue de circular nesses vasos sanguíneos. Além disso, alguns hábitos de vida, como o etilismo, principalmente o tabagismo, podem dificultar também a ereção. Por fim, existem pacientes que estão passando por quadros de ansiedade, quadros de depressão, que podem passar a conviver com a questão da disfunção erétil. A boa notícia é que para tudo isso existem tratamentos. Existem hoje em dia medicações extremamente seguras que podem garantir ao homem uma atividade sexual muito mais prazerosa e satisfatória. Existem também as medicações injetáveis, que muitas vezes entram no tratamento do paciente quando as medicações orais falham. E por fim, temos cirurgias como a colocação de próteses penianas para os casos mais avançados e de difícil tratamento. O mais importante é que o paciente procure o seu urologista para ser avaliado e devidamente tratado, já que é um problema que pode afetar de maneira fundamental, de maneira muito importante, a questão da qualidade de vida do paciente e o relacionamento do casal. Chegou a vez do nosso quadro Transformando Vidas. Pablo, hoje tá incrível esse episódio. Só quero ver, roda aí. E o Transformando Vidas de hoje está muito especial. Vocês já viram os 2 últimos episódios que foram encantadores, mas hoje eu trouxe os responsáveis que conduzem esse quadro aqui do Saber Viver para que vocês conheçam essas histórias também deles. O professor Wendel e o empresário Olavo Kesen. Professor Wendel, Olavo Kesen, prazer receber vocês aqui no Transformando Vidas de hoje. Só que eu sei que os 2 últimos episódios foram incríveis, vocês conduziram muito bem e trouxeram pra gente realmente emoções. Agora eu quero saber um pouquinho da história de vocês, porque vocês também têm, junto a mim, uma história impactante que hoje a gente acaba transformando vidas de várias pessoas, não é isso? Olavo, conta um pouquinho pra gente quem é o Olavo, como que toda a sua trajetória começou. Melissa, que primeiro agradecer o convite, muito obrigado, bom dia, professor Wendel, meu parceiro, amigo, muito obrigado. Esse quadro foi uma ideia do professor Wendel, uma caminhada que nós vemos fazendo há alguns anos, uma amizade, uma solidez, aos projetos que já existem e a vida passada, o meu histórico passado, o que eu vivi. É uma recompensa ao que eu tanto recebi. Eu sou fruto de projetos sociais. E se esses projetos sociais não tivessem entrado na minha vida, eu não estaria aqui hoje, eu não existiria. E a isso, ao que eu venci, ao que eu estou vivendo hoje, nessa trajetória empresarial, eu consigo retribuir um pouco do tanto que eu recebi. Olavo, conta um pouquinho pra gente quais foram as suas dores. Pode contar? Claro, perfeitamente. As dores, elas iniciaram quando eu tinha 7 anos, né? Elas não permitiram que eu tivesse infância. Você imagina, uma criança de 7 anos que saía com uma caixa de picolé vendendo pelas ruas, ali no bairro das Indústrias, tinha um anel rodoviário, eu atravessava aquilo ali como se pulasse cordas. Eu tive uma infância de um início com 13 anos, assinei a minha carteira de trabalho, depois eu tive uma barraquinha de cachorro-quente, onde eu viajei pelo Brasil. Essa foi a minha infância e a minha adolescência. E hoje, através dessa dor, eu me tornei um dos maiores empresários, dono da Lock Pirâmide, uma das maiores empresas no ramo de estruturas de evento do Brasil. E através dessas dores, das minhas dificuldades, hoje eu proporciono às crianças, como eu não tive infância, hoje eu levo 960 crianças de graça no Parque Guanabara. Tenho núcleos, eu inauguro agora no Teixeira Dias, 21 cursos profissionalizantes. Pelaquela dor, por meu primeiro trabalho, talvez eu teria uma oportunidade melhor se eu tivesse um certificado. Sim. Então, essas dores me motivaram a ser um grande empresário, gerar emprego, dar condições para que crianças consigam ter o que eu não tive. E superar todas essas dores é muito importante para que realmente hoje as pessoas possam te analisar, avaliar no quesito de quê? Que superação. Até mesmo... Quem que ele transformou? Sim, até mesmo se inspirarem, né? Exatamente. E a gente realmente, você tem que lutar, você tem que acreditar. E, professor Wendel, eu queria que você contasse e compartilhasse um pouquinho conosco também, um pouquinho da sua infância, da onde que veio nessa inspiração de quem você é hoje. A minha infância foi também com muita dificuldade, né? Meus pais saíram do interior, vieram para Belo Horizonte, foram morar de aluguel, né? Compraram a primeira cama e tudo com muita dificuldade. Mas, assim, eu também, assim como o Olavo, vendia chup-chup, picolé,
e fiz um jornalzinho de bairro para sair vendendo anúncios, mas ali eu tinha um sonho, que era de entrar na universidade. Eu alcancei esse sonho e comecei um projeto, que é um pré-vestibular comunitário, o primeiro da periferia da Pampulha, e ali não parei mais. A nossa missão realmente era transformar vidas, ajudar outros jovens a alcançarem aquilo que eu consegui, com muita dificuldade, com muita luta, e depois veio o Instituto Brasil Melhor, com quase 20 anos, levando cursos profissionalizantes, dando oportunidade para outros jovens. Lá atrás eu tive essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade, e hoje eu luto realmente não só nos projetos sociais, mas na política, para conseguir transformar a vida das pessoas. E o mais importante, né, o que, vamos falar assim, foi uma salvação para você, diferente do Olavo, foi muita área da educação, e você traz isso hoje com muita força, né, Olavo? Com certeza, o ser professor é isso, é você conseguir levar para o seu aluno, para a juventude, para as pessoas, que ela pode, se ela tiver força de vontade e buscar isso, esse aperfeiçoamento, se formar, lutar pelos seus sonhos, ela alcança onde ela quiser. Tudo é possível com a força de Deus e com a sua força própria. Eu queria então pegar um ganchinho e explicar um pouquinho com mais clareza para o nosso telespectador como que funciona o quadro Transformando Vidas. Quem pode participar, como participar? Pois é, Melissa, o quadro foi criado exatamente para a gente dar voz para as pessoas que estão no anonimato e que passam, né, por dificuldades, com alguma deficiência, seja uma doença rara, seja o autismo. E aqui esse quadro quer mostrar para a sociedade o estilo de vida dessas pessoas, e mais do que isso, poder levar solidariedade, conseguir aí um parceiro que quer ajudar alguma história, uma história difícil. Sim. E a gente mesmo, né, como seres humanos, e através dos nossos projetos, através do quadro, a gente leva essa ajuda para diversas pessoas. Então, esse é o objetivo, é mostrar as histórias para que as pessoas possam se sensibilizar e também, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que a gente está ali, né, conseguindo entrevistar ao longo dessa caminhada. É isso aí, pessoal. Então, este é o quadro Transformando Vida aqui do programa Saber Viver, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas acompanhe os próximos episódios. Daqui a pouco temos mais informações e autocuidados, Mas enquanto isso, corre lá no YouTube e nos siga também e aproveite no Instagram, né, Melissa? É isso aí, programa saberviver.tv. Voltamos daqui a pouquinho. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. A linha de cuidado Suprele é pensada para ajudar você da maneira que precisa. São sabonetes com a solução ideal para cada tipo de pele. Nas mais oleosas, o Suprele Enxofre fecha os poros e elimina a acne. Na busca pela reidratação, o tradicional é o melhor aliado, além de ser neutro e sem cheiro. Para uma asepsia completa, o sabonete de clorexidina elimina as bactérias que causam odor e proporciona uma limpeza suave e delicada.
Se você quer uma limpeza mais intensa e desobstruir os poros, o Suprele de Carvão Detox é o mais indicado. E para cuidar de seus filhos, o Suprele Baby é suave, com pH neutro e livre de corantes. Pensar na sua pele é tratar bem quem te protege diariamente. Conte com a Suprele e se cuide. Estamos de volta e esse é o momento de assistirmos a coluna da Thalita, da Clínica Chique Dente. Olá, Melissa. Olá, pessoal de casa. Muito bom dia. Prazer, meu nome é doutora Thalita Mariana, sou especialista em harmonização orofacial e vim falar de um assunto muito bacana para você que sente dor durante os seus procedimentos de harmonização facial. O assunto de hoje é a sedação com óxido nitroso, que tem sido um divisor de águas nos procedimentos na minha clínica. Isso porque muitos pacientes que deixavam de fazer procedimentos devido a sentirem muita dor, desconforto por causa dela mesma ou até mesmo por medo da agulha. Hoje já estão muito mais tranquilas e sabem que tudo mudou. O óxido nitroso, ele é um gás que é inalado juntamente com o oxigênio. Ele tem um poder muito grande sedativo e muito leve na maioria das vezes. Ou seja, ele faz um relaxamento intenso do paciente, sem mesmo sedar. O paciente fica consciente, ele não dorme, mas fica extremamente relaxado durante o procedimento. Ele tolera com muito menos a dor e fica muito mais tranquilo durante o tratamento. Logo após a retirada da instalação do óxido nitroso, o paciente retorna normalmente às suas atividades normais. Consigo assim dar mais conforto, pois além dos resultados, dá segurança também para o meu paciente para ele ter uma boa experiência. E é isso que eu tenho conseguido com essa sedação nas minhas clínicas. Vamos fazer seu procedimento com uma sedação consciente? Vou deixar o meu contato aqui abaixo e estou aguardando vocês. Chegou a vez do quadro Mulheres de Minas e Suas Histórias. Bom dia, Wender. Bom dia, Melissa! Hoje o quadro Mulheres de Minas vai estar interessantíssimo. Vamos conversar agora com a Coronel Jordana Filgueiras. Ela que é a primeira mulher na história de Minas Gerais e a segunda no Brasil a comandar o Corpo de Bombeiros. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Bom dia, Coronel Jordana. Bom dia, professor Wender. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã para poder falar um pouquinho da nossa história. Alegria nossa, Coronel, te receber aqui e contar um pouquinho dessa história. Você é natural de Belo Horizonte, Coronel Jordana? Sou de Belo Horizonte, nascida e criada aqui na nossa capital, vendo, né, o crescimento da nossa cidade cada vez mais e mineira legítima, digamos assim. Que bacana, e da capital Belo Horizontina. E como é que despertou essa vocação, essa paixão pela corporação? Quanto que na sua trajetória de vida você falou, quero entrar no bombeiro militar? Eu sempre tive um interesse muito grande pelas carreiras militares. Ao longo, né, da época de escola, que a gente vem fazendo todos aqueles testes vocacionais, a questão do militarismo ela sempre me atraiu muito. E eu tive uma influência dentro de casa que era o meu avô paterno. Ele era sargento da PM e eu, enquanto primeira neta, né, criada muito próxima do vô ali, ele sempre foi uma referência muito grande para mim. Apesar de não ter incentivado nenhum dos filhos a ir para o militarismo, eu sempre gostei da questão do militarismo. E eu consegui ver na corporação do Corpo de Bombeiros, pela atividade que o bombeiro desempenha, associar a atividade de poder servir ao próximo, de poder ajudar até a questão das atividades. Eu sempre gostei muito de fazer alguns esportes radicais, então eu acompanhava meu pai fazendo uma trilha, um tiro numa canoagem. Então as atividades do bombeiro elas me atraíam. Então eu consegui ver na corporação associando a questão do militarismo com as atividades. Conheci alguns amigos meus pais que eram oficiais do Corpo de Bombeiros que conseguiram me explicar o que é. E o interessante é que a minha turma ela é a primeira turma pós
desvinculação do bombeiro da polícia. Então, quando eu fui fazer a inscrição, lá em 1999, para o concurso, era num papel, e aí tinha que marcar um X, ou PM ou bombeiro, porque o concurso ainda foi feito junto, né? Porque foi o primeiro ano da desvinculação. Então, e na hora de fazer a inscrição, eu marquei No titubeou, bombeiro. o bombeiro para poder fazer, e aí tenho a honra, né, de fazer parte dessa corporação já há 25 anos, porque foi isso, foi achar nessa corporação algo que me atraía em vários sentidos, enquanto ali adolescente, buscando uma carreira para poder seguir pela vida. Então, a corporação, ela me atraiu em todos os sentidos. Que bacana, eu fico imaginando, né, que você fazer essa história, né, de ser a primeira em Minas Gerais com tanta história, tanta construção, você ser a primeira mulher a assumir o comando. Como é que é para você aquele dia da posse, né, você saber que você está marcando a história de um estado, de um país que é a segunda no Brasil, mas em Minas é a primeira, né? É a primeira, e eu falo que é uma honra muito grande. E qualquer oficial da corporação, coronel, que chega a essa função de comandante-geral, é uma responsabilidade muito grande, é uma honra muito grande para qualquer um que seja. Mas eu falo que, passado aí 3 meses, né, de comando, cada vez mais eu tenho a noção do que representa estar ocupando esse espaço, estar na frente de uma corporação que é tão respeitada, não só no nosso estado, mas no nosso país. Então, além da responsabilidade, da honra de ser, né, ocupando esse ponto de ser a primeira mulher nessa função com uma tropa, com uma corporação tão pronta para servir a sociedade mineira. Que bacana. E a gente falava aqui nos bastidores que o Corpo de Bombeiros te deu, né, esse marco histórico, que é ser comandante, mas te deu também uma família, que seu marido também é do Corpo de Bombeiros. Eu falo que a corporação, ela me entregou tudo. Ela me entregou profissão e me entregou o que eu tenho de mais valioso na vida, que é minha família. Quando eu entrei para o curso de formação lá atrás, há 25 anos, o meu marido já era bombeiro, estava fazendo o curso, e aí nós nos conhecemos e viemos construindo uma família maravilhosa, com 2 filhos, uma carreira que eu falo que ele me ensinou demais ao longo de todo esse tempo, que contribuiu para que eu pudesse estar aqui hoje, né, desempenhando essa função. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Coronel Jordana, para as mulheres, né, que estão assistindo, que têm sonhos, né, que têm objetivos. O seu exemplo ele é muito forte, né? Você alcançou aí algo inédito em Minas Gerais. Então, essa mensagem também é muito forte, porque a mulher sempre pode, sempre consegue, né? Eu falo que só nós sabemos os desafios que a gente passa no dia a dia, do tanto de papéis que nós temos que desempenhar, do tanto que nós exigimos de nós mesmos. Mas eu acho que acreditar, primeiro nas nossas escolhas, seguir em frente, trabalhando muito, buscando, porque cada vez mais nós vamos ocupando o papel que a gente pode e quer ocupar na sociedade, porque a gente pode contribuir muito para uma sociedade cada vez melhor. Coronel Jordana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Tenho certeza que esse exemplo, que esse dia vai também marcar a história de muitas mulheres que acompanham aqui sempre na Alterosa, Mulheres de Minas. Que Deus continue te iluminando para você ser sempre luz no caminho de muitas mulheres e muitas pessoas. Amém, amém sempre. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando para todo mundo que está nos assistindo, contando um pouquinho dessa história e tendo a certeza que a gente vai juntos cada vez mais poder fazer uma sociedade melhor. Hoje, no Saber Viver, temos mais uma história inspiradora de empreendedorismo feminino. Conheça agora. Eu queria começar apresentando a Mari Oliveira, que é proprietária do Estúdio Luminous, de uma técnica inovadora. Mas hoje nós não vamos falar sobre estética. Nós vamos falar de uma história de sucesso, de superação, empreendedorismo e emocionante. Seja muito bem-vinda ao Saber Viver, muito Mari. Muito obrigada, Rafa. Estou muito lisonjeada pelo convite. Estou muito lisonjeada por estar aqui no programa tão maravilhoso. Vou começar parabenizando pela sua história linda, emocionante, e já começa contando pra gente um pouquinho dessa trajetória linda. Então, Rafa, eu comecei a empreender muito jovem. Ainda com 17 anos, eu já tinha essa certeza de que esse seria o meu caminho, né? Mas venho de uma família muito humilde, então foi uma grande jornada, né? Estar hoje à frente, né, com o seu
do Estúdio Luminous realmente foram várias etapas. E eu empreendi em vários ramos, e o que tocava meu coração mesmo era trabalhar com a estética, era o poder cuidar, era o poder oferecer, né? Todo o amor por trás do bem-estar, do cuidado com a mulher. Então eu me sinto muito privilegiada de ter tido essa oportunidade por Deus, né? E os dons. E ao longo dessa jornada, eu comecei como equipe, apenas eu atendendo. Sim. E a agenda foi crescendo e eu vi a necessidade de realmente montar uma equipe que pudesse cuidar de todas aquelas mulheres que me procuravam. E nós estamos montando uma parceria, hoje nós somos 16 profissionais atendendo. Uma equipe bem bacana, sim. E todos os dias cuidando para transformar, né, vidas de outras mulheres. Que não é só beleza, é sobre autoestima, né? A transformação do emocional. Exatamente. Então, é com essa visão, né, que hoje eu tenho a certeza de que eu estou seguindo o propósito, né, ao qual eu fui chamada, que é poder proporcionar não só esse cuidado, mas a oportunidade para outras empreendedoras e fazer com que ela entenda e possa visualizar que ela pode também transformar o seu conhecimento em amor e o seu conhecimento também em ser uma empreendedora, como aconteceu uma empreendedora de sucesso com um negócio sólido. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu direcionamento, pelo seu caminho. Então, assim, para você hoje trazer para essas mulheres também que estão empreendendo, já dá uma dica para elas aí. O que você falaria para essas mulheres que têm um sonho de empreender e têm esse propósito no coração? Confie no seu potencial, acredite, busque conhecimento, que tudo vem no seu tempo certo. Maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez pela presença no Saber Viver e até a mais. Chegou a hora do nosso intervalo, mas antes eu peço mais uma vez, nos siga lá no Instagram, é @programasaberviver.tv. Simples, viu? E se você perdeu alguma entrevista, confira o episódio completo no nosso canal do YouTube também. Voltamos daqui a pouquinho. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Procurando roupas modernas, de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para Carlota. Somos especialistas em moda plus size, oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. Bem-vinda ao mundo da Purpurinice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurinice. Purpurinice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Estamos de volta e o próximo recado é para você. A colunista Paula Constantino tem um recado para você, veja só. Bom dia, eu sou a doutora Paula Constantino, médica, e hoje nós vamos falar sobre o hormônio do sono que pode transformar o seu corpo, a melatonina. Sabe aquela paciente que chega dizendo: doutora, eu faço tudo certo, mas eu não emagreço? Pois é, às vezes o problema não está na comida, nem no treino, está no travesseiro. Ela dorme tarde, acorda cansada e o corpo dela não responde. Mas quando começamos a cuidar do sono, tudo muda. A melatonina, que muita gente conhece como o hormônio do sono, vai muito além disso. Ela regula o nosso relógio biológico e esse relógio, ele controla outros hormônios. O da fome,
da saciedade, o cortisol, a insulina. Ou seja, se você dorme mal ou dorme tarde, o seu corpo ele fica confuso. Você sente mais fome, retém mais gordura e entra num ciclo de cansaço, irritação e ganho de peso. E não é só isso. A melatonina, ela também tem uma ação antioxidante e ajuda a proteger o cérebro e o coração. Por isso, cuidar do sono é tão importante quanto cuidar da alimentação. Dormir bem não é luxo, é tratamento. E se você quer um corpo saudável, uma mente mais leve e até um peso mais equilibrado, não subestime o poder de dormir cedo. Às vezes, a mudança que você precisa começa em um simples boa noite. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima coluna. A remoção de pelos indesejados é um assunto que precisa de ser mais falado. Por conta disso, convidamos uma esteticista que explica melhor uma das técnicas mais utilizadas para isso. E o nosso bate-papo agora é com a Samantha Sabrina. Ela vai conversar conosco um pouquinho sobre a questão da depilação a laser e todas as outras. Samantha, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Gratidão aí pela sua participação. Bom dia, olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por estar presente aqui hoje no programa. E para mim é uma honra poder falar um pouco a respeito do meu trabalho e compartilhar um pouco das informações sobre a depilação a laser. Pois é, muitas dúvidas surgem quando a gente fala de depilação. E aí a gente sabe que existem vários tipos, várias técnicas, vamos falar assim, você é especializada no laser. Então existe a cera, a questão do gilete e o laser. Eu queria que você explicasse um pouquinho rapidamente essas diferenças. Sim, vamos lá. Então a cera, ela tem o benefício de remover o pelo na raiz, porém, muitas vezes ela causa o escurecimento na região e, para mim, um dos piores benefícios da depilação à cera é a dor, né? Ninguém gosta de sentir dor hoje em dia e esse é um método muito dolorido. Outra questão também que me incomoda muito na questão da depilação à cera é que você se mantém refém dela. Sim. Por quê? Precisa que o pelo atinja certo tamanho para que você possa remover. E a gente que é mulher, a gente gosta de trocar de roupa, colocar a roupa que fica mais confortável e às vezes a gente não faz isso porque o pelo precisa estar maior e fica aparente na roupa que a gente coloca, né? E aí vieram então surgimentos, né? Que antes era gilete, depois a cera confortável e os laser, que eu queria que você concentrasse e falasse pra gente dessa depilação a laser. Então o laser, ele é o que tem o maior benefício para todas nós, porque ele pode ser feito em qualquer tipo de pele, ele traz mais segurança na depilação, é uma depilação que não é dolorosa e além disso ele clareia as regiões. Muitas vezes, devido aos métodos convencionais, a nossa pele fica escura e acaba danificando a pele também, né? E o laser não, ele vai tratar a sua pele enquanto ele remove o pelo e o melhor benefício dele é por ser um método definitivo. Agora, existe alguma preparação que nós devemos fazer quando vai se falar de depilação a laser? Sim, é sempre importante que você hidrate a região e que você passe a lâmina 1 ou 2 dias antes da sua sessão. Esse é o preparo que é pro laser, que é um preparo bem básico e bem rápido, então agiliza no nosso dia a dia também. Samantha, conta pra gente quais são os outros serviços que você oferece lá no mercado? Eu trabalho com estética em geral, tanto tratamentos faciais quanto tratamentos corporais. E eu tenho o prazer de falar que hoje também eu tenho a minha linha própria de cosmético, né? Então, para quem tem problema com acne ou quer ter o rosto mais jovem, eu tenho essa linha também de cosmético para oferecer para os meus pacientes. Então, todos os benefícios você encontra lá no seu estabelecimento. Com certeza. É chegar, fazer sua depilação, ser tratado e principalmente cuidar da questão da qualidade de vida e do seu tempinho ali de autocuidado e levantar a autoestima, né, Samantha? Olha, exatamente. Obrigada pela sua participação, parabéns e sucesso cada vez mais, viu, querida? Eu te agradeço pela participação aqui. Estou muito feliz por poder compartilhar um pouco disso tudo com vocês. É isso aí, pessoal. A doutora Consolação Oliveira vem falar de cuidados com a nossa saúde. Bom dia, querida. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia para você de casa. Cálculo biliar ou litíase biliar. O tratamento nem sempre é uma cirurgia. Os cálculos biliares acontecem geralmente em decorrência do aumento do colesterol, do aumento do triglicérides, do diabetes, da resistência à insulina, do uso de pílula anticoncepcional, do aumento do estradiol. Então,
o que acontece para a formação desse cálculo? Uma outra situação é pacientes que têm dispepsia ou dificuldade de digestão. A partir do momento que nós estamos envelhecendo, o nosso estômago diminui a produção de substâncias, de enzimas que funcionam como faquinhas para triturar os alimentos. Consequentemente, a nossa mastigação, a nossa digestão vai diminuindo. Os alimentos vão ficando por mais tempo parados nesse estômago. E essa vesícula que está ali, que produz um líquido que é indispensável para ajudar a digestão desses alimentos e melhorar esse fluxo digestório, vai então ficando ali retida, ajudando a formação de uma massa, de uma estrutura sólida que vem então na composição também dos cálculos biliares. Existe hoje uma substância que se chama ácido ursodesoxicólico, que é uma substância que vem ao encontro do tratamento orientado pelo médico, cálculos menores que 1,5 centímetros. Mulheres grávidas e amamentando não podem usar, mas esse ácido ursodesoxicólico, então, vem ajudar a dissolver esses cálculos, evitando às vezes que o paciente vá para um procedimento cirúrgico. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todas aquelas pessoas que você mais ama. Fique com Deus, permaneça com saúde e até sempre. Massagem e yoga. Essa junção parece tudo de bom, não é mesmo, El? Na próxima conversa, conheça um espaço que oferece justamente esse conjunto. E agora nós vamos falar de um assunto que eu sou apaixonada: terapias holísticas, terapias complementares, ou seja, qualidade de vida. E nós trouxemos a Ana Luísa para conversar um pouquinho conosco. Ana, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Bom dia. Obrigada, bom dia. Eu queria que você começasse já explicando um pouquinho para o nosso telespectador o que são as massagens terapêuticas, que muita gente ainda confunde. Sim, as massagens terapêuticas são massagens que visam melhorar dores. Então, a pessoa que procura um terapeuta porque ela está sentindo dores musculares, articulação ou algo do tipo, a gente indica a massagem terapêutica, que é diferente da relaxante, que é uma massagem mais realmente para relaxar, para você deita e você relaxa. Se entrega. Se entrega. Agora, hoje existe muito essa junção, principalmente das terapias aí, das questões sensoriais. E você aproveitou e trouxe isso junto com a yoga, né? Como que funciona isso no seu espaço? Sim, o nosso espaço lá, Gamini Hands, a gente tem essa meta de trabalhar com os sentidos, todos. Então, a gente tem também um café, o Mana Café fica dentro da Gamini Hands, para trabalhar justamente todos os sentidos do corpo. E a junção da massagem com o yoga é justamente isso. Tem a parte relaxante, a parte da massagem e tem a parte dos alongamentos, da mobilidade, flexibilidade. Hoje a gente sabe que, como qualidade de vida, isso ajuda muito, principalmente no futuro, você ter uma mobilidade, uma flexibilidade para poder fazer as coisas sozinhos, né? Sem precisar de ajuda. E um autocuidado, vamos falar assim, né? Que eu acho que é o mais importante, que é aquele momento também que as pessoas precisam entender que ela tem que tirar para ela. É aquele autocuidado que faz toda a diferença. Exato, faz toda a diferença. Eu acho que depois da pandemia as pessoas estão abrindo mais os olhos para isso e entendendo que é fundamental. Você precisa desse tempo, você precisa se dedicar a você um pouquinho, porque senão o corpo não aguenta. Agora, quais são os outros serviços que você oferece lá no espaço? Lá no espaço a gente tem vários serviços. Um pouquinho deles, a gente tem escalda-pés com brante, a gente tem massagem relaxante com pedras quentes, ventosa terapia, drenagem linfática, a yoga massagem ayurvédica e vários outros serviços que estão disponíveis para vocês. Inclusive, você também oferece lá a questão de produtos, né? Para que o cliente já saia de lá com todo o conforto. Sim, a Gamini Hands tem essa proposta de ter os produtos para vender. Então, são produtos relacionados ao bem-estar. Temos decoração, temos óleos essenciais, pedras, cristais. Então, tudo relacionado ao bem-estar esotérico, religioso. Então, a pessoa já pode ir lá procurar o produtinho e, ao mesmo tempo,
fazer a massagem, fazer o serviço, tomar um café, é tudo assim, um dia completo. Que delícia, gente. Ana, eu queria te agradecer, viu, querida? E eu trouxe para você o nosso gift card, para você ir lá conhecer e fazer uma massagem com a gente. Já vou deixar meu horário agendado. Gratidão e parabéns, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Saber Viver, mas não é um adeus. Já já temos muito mais ainda no online. Pois é, no nosso Instagram você pode interagir conosco, você pode mandar mensagens, vamos conversar por lá. Eu sempre falo, é @saberviver.tv, viu? Todas as terças e quintas tem também o nosso podcast às 19h30. E se você perdeu algum conteúdo, algum episódio, corra no YouTube que tá tudo por lá. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais, Bel. Tchau, Pavlinho.